Há algo de profundamente errado com o silêncio das 3 da manhã, algo que a maioria das pessoas nunca percebe porque está ocupada demais dormindo ou entorpecida pela luz azul das telas de seus celulares, mas quem trabalha na estrada, quem vive com o asfalto correndo sob os pneus como uma veia negra e infinita, conhece bem a textura desse silêncio, sabe que ele não é a ausência de som, mas sim a presença de uma pressão, como se o mundo estivesse segurando a respiração esperando algo terrível acontecer. Eu dirigia meu caminhão pela BR-116, naquele trecho de serra onde a neblina parece ter vontade própria e se agarra ao para-brisa como dedos de fantasmas tentando entrar na cabine, e o rádio, meu único companheiro fiel nessas travessias solitárias, chiava baixinho em uma frequência AM que eu nem sabia que ainda existia, tocando chiados estáticos que, de vez em quando, pareciam formar palavras desconexas, quase como se alguém estivesse tentando sintonizar a minha própria consciência. Eu estava cansado, aquele cansaço ósseo que faz as pálpebras pesarem como chumbo e transforma as luzes dos postes em borrões alongados, mas eu precisava entregar a carga em Curitiba antes do amanhecer, então bebi o resto do café morno e amargo que estava na garrafa térmica e aumentei o volume do rádio, esperando que alguma música sertaneja antiga ou um pastor gritando promessas de salvação me mantivesse acordado, mas o que saiu das caixas de som não foi música, nem pregação, foi uma voz que fez os pelos da minha nuca se arrepiarem não pelo volume, mas pela familiaridade, uma voz rouca, cansada, arrastada, a voz de um homem que parecia ter fumado 2 maços de cigarro por dia durante 30 anos, e demorou cerca de 10 segundos para o meu cérebro processar o impossível. Aquela voz era a minha. No início, achei que fosse o sono pregando peças, uma alucinação auditiva causada pela privação de descanso e pela monotonia hipnótica das faixas amarelas na estrada, mas a voz continuou, límpida apesar da estática, narrando fatos, narrando o que estava acontecendo naquele exato momento, dizendo: ele ajeitou o espelho retrovisor com a mão trêmula e olhou para o banco do carona vazio, sentindo aquele frio no estômago que só a solidão traz. E minhas mãos gelaram no volante porque eu tinha acabado, exatos 2 segundos antes, de ajeitar o espelho e olhar para o banco vazio, e uma sensação de vertigem me atingiu, uma náusea violenta, porque não era uma gravação, não podia ser, o atraso entre a minha ação e a narração no rádio era mínimo, quase imperceptível, como se alguém estivesse sentado no banco de trás lendo minha vida em tempo real, mas eu olhei pelo retrovisor interno e não havia nada além da escuridão da cabine leito e da minha jaqueta velha pendurada, balançando com o movimento do caminhão como um homem enforcado. Tentei mudar de estação, girando o botão freneticamente, mas o dial não respondia, a frequência parecia travada, colada naquela transmissão maldita, e a voz, a minha voz, continuou, agora com um tom de escárnio, de zombaria cruel, dizendo: ele tenta desligar o rádio, o pânico começa a subir pela garganta como Billy, ele pensa em frear, mas sabe que se parar no acostamento nessa escuridão, algo pior do que a voz vai encontrá-lo, e eu realmente tinha pensado em frear, o pensamento tinha acabado de cruzar minha mente como um relâmpago, e aquilo era uma violação, uma invasão da parte mais privada que um ser humano possui, a própria mente, e comecei a suar frio, o suor escorrendo pelas minhas têmporas e se misturando com a poeira da estrada, enquanto a neblina lá fora ficava mais densa, transformando o mundo em uma parede cinza e impenetrável. O mais aterrorizante não era apenas a precisão, mas o fato de que a voz no rádio parecia estar se antecipando, o intervalo de tempo entre a narração e a ação estava diminuindo, encurtando, até que a voz disse: ele vai acender um cigarro para tentar acalmar os nervos, e eu, que tinha parado de fumar há 5 anos, senti minha mão ir automaticamente para o porta-luvas onde eu mantinha um maço de emergência, um maço que eu jurava ter esquecido, e antes que eu pudesse controlar meu próprio braço, o isqueiro já estava estalando e a fumaça invadia meus pulmões, e eu percebi com horror que eu não estava mais no comando, eu estava apenas seguindo o roteiro, atuando em uma peça macabra escrita por aquela frequência fantasma. A estrada começou a mudar, as árvores nas margens pareciam se curvar de forma não natural, como se estivessem com dor, e o asfalto parecia pulsar, respirar, e a voz no rádio mudou o tom,
ficou mais grave, mais urgente, dizendo: atenção, curva acentuada à direita em 300 metros, olho na pista, ele não vai ver a tempo, e meu coração disparou, pisei no freio preventivamente, reduzindo a marcha, meus olhos varrendo a escuridão em busca da curva, mas a estrada continuava reta, infinitamente reta, e a voz riu, uma risada seca e metálica que ecoou dentro da minha cabeça mais do que na cabine. Não agora, disse a voz, ainda não, eu só queria testar seus reflexos, testar seu medo, e eu gritei para o rádio, mandando aquela coisa calar a boca, perguntando quem era, o que queria, mas a resposta veio fria: eu sou o que sobra quando você fecha os olhos, sou o eco do que você fez em 2014, lembra daquela noite chuvosa? Lembra do que você deixou na estrada? A menção a 2014 foi como um soco no estômago, o ar saiu dos meus pulmões e a cabine pareceu encolher, porque ninguém sabia sobre aquela noite, ninguém sabia sobre o cachorro, ou pelo menos eu dizia a mim mesmo que era um cachorro, aquele vulto que atravessou a pista e o baque surdo, o para-choque amassado que eu consertei em casa para não levantar suspeitas, e a covardia de não ter parado para verificar, a covardia que me corroía há uma década. Você achou que a escuridão esquece, a voz no rádio sussurrou, e de repente o som mudou, não era mais apenas a minha voz, mas sons de fundo, sons de chuva torrencial, sons de metal se retorcendo, sons de alguém engasgando com o próprio sangue, e eu reconheci aqueles sons, eram os sons do meu pesadelo recorrente, e percebi que a neblina lá fora tinha se dissipado, mas não para revelar a estrada, e sim para revelar algo que não deveria estar ali. A paisagem era a mesma de 10 anos atrás, as mesmas árvores, o mesmo marco quilométrico quebrado. Eu estava dirigindo para o passado, ou o passado tinha vindo me buscar, engolindo o presente com uma fome insaciável. O caminhão começou a vibrar violentamente, o volante puxava para a esquerda como se mãos invisíveis estivessem brigando comigo pelo controle, e a voz gritava agora: não adianta lutar, o roteiro já está escrito, o final é sempre o mesmo, carne, vidro e arrependimento. E eu vi, iluminado pelos faróis altos, um vulto parado no meio da pista, não um cachorro dessa vez, mas um homem vestindo a mesma jaqueta que estava pendurada atrás de mim, um homem com o meu rosto, mas pálido, com os olhos vazios, brancos como leite coalhado, apontando para mim com um dedo acusador. Eu joguei o volante para o lado num reflexo de pânico puro, os pneus cantaram, o caminhão derrapou, a traseira querendo ultrapassar a dianteira, o mundo girou num borrão de luzes e sombras, e enquanto o metal gemia e a cabine tombava, o rádio não parou, a voz continuou narrando com uma calma clínica e detestável. O caminhão sai da pista, rompe o guarda-rail enferrujado, despenca no barranco, o motorista sente as costelas quebrarem contra o volante, o vidro estilhaça e corta seu rosto, e eu sentia cada coisa enquanto ela era dita, a dor lancinante no peito, o gosto de cobre do sangue na boca, a gravidade me esmagando, até que tudo parou, o silêncio voltou, mas não o silêncio da estrada, um silêncio absoluto, pesado, úmido. Eu estava de cabeça para baixo, preso pelo cinto de segurança, o cheiro de diesel e terra molhada invadindo meu nariz, e vi, através do que restava do para-brisa, o rádio pendurado pelos fios, ainda ligado, a luzinha verde brilhando na escuridão como o olho de um predador, e a voz sussurrou, agora sem estática, cristalina como se estivesse dentro do meu ouvido. Agora vem a melhor parte, a parte onde você descobre que não sobreviveu ao acidente de 2014, a parte onde você percebe que está dirigindo nessa estrada há 10 anos, rodando em círculos no purgatório da sua própria culpa, e nós vamos fazer tudo de novo, do começo, até você ter coragem de parar o caminhão e ver quem você atropelou. Tentei gritar, mas minha garganta estava cheia de sangue, tentei me soltar, mas minhas mãos não obedeciam, e então, num piscar de olhos, a dor sumiu, o cheiro de diesel sumiu, a escuridão se desfez e eu estava sentado, com as costas retas, segurando o volante, o motor ronronando suavemente, a neblina se agarrando ao para-brisa, o relógio marcando 3 da manhã, e o rádio começou a chiar baixinho, uma estática familiar que aos poucos foi se transformando em uma voz rouca e cansada, a minha voz, dizendo:
há algo de profundamente errado com o silêncio das 3 da manhã, e eu soube, com uma certeza desoladora que pesava mais que o caminhão, que eu jamais chegaria a Curitiba, que a estrada não tinha fim, e que eu estava condenado a ouvir a narrativa da minha própria morte pela eternidade, preso no loop infinito de um remorso que nem a morte foi capaz de silenciar, e enquanto a voz começava a descrever o ajeitar do espelho, eu ajeitei o espelho, olhei para o banco vazio, e rezei para um Deus que não existia naquela frequência, pedindo apenas que, desta vez, a estática fosse mais alta que a minha dor. O horror não está no monstro que se esconde no armário ou no assassino com a faca, o verdadeiro horror é a repetição, é a prisão da mente, é a compreensão súbita de que somos os arquitetos e os prisioneiros dos nossos próprios infernos particulares, e que às vezes, apenas às vezes, o rádio sintoniza a frequência da nossa alma, e o que ouvimos não é música, é o som do abismo olhando de volta, sorrindo com nossos próprios dentes, esperando pacientemente pela próxima curva, pelo próximo acidente, pela próxima eternidade. Se você estiver dirigindo à noite e o rádio começar a chiar, desligue, arranque os fios, quebre o aparelho, faça o que for preciso, porque se você ouvir a sua própria voz narrando o seu futuro, pode ser que você já seja apenas uma memória ecoando em uma estrada esquecida, um fantasma dirigindo um caminhão fantasma, transportando uma carga de culpas que nunca será entregue.